Olá, pessoal. Hoje nós estamos com mais uma entrevista aqui na nossa bateria de entrevistas, nesse 8º Seminário Empresarial, e hoje eu trouxe aqui para falar com vocês uma pessoa que eu gosto demais, já trabalhei com ela, uma profissional na área de comércio exterior. Ela vai falar um pouquinho sobre comércio exterior brasileiro, pós-pandemia e durante a pandemia. Ela vai contar um pouquinho a experiência dela nesse momento aí que nós tivemos esse ano. E também vai falar algumas coisas sobre oportunidades e desafios, e se possível também tocar ali em alguns assuntos sobre logística. Estou falando hoje então com a Tânia Gisele Martins. Ela é administradora de empresas, graduada em administração pelo Unicesumar, fez MBA em gestão de comércio exterior e negócios internacionais pela Unifama, MBA em marketing também. Ela é analista de importação e exportação, atua como despachante aduaneira, consultora em relações projeção de estratégias para importação e exportação, foi também e é instrutora para classificação fiscal de mercadorias. Quem sabe fazer classificação de mercadorias, a gente aprende isso nas aulas, eu ministro isso, o pessoal sabe que é bem complicado, então quem faz isso como instrutora significa que tem aí uma experiência no mercado. Fala também sobre todos os processos especiais de Comex, ou de comércio exterior. Ela é assessora também em planejamento de custos na importação, exportação, tanto aqui para empresas em Maringá, região, Paraná e todo o Brasil. Especialista e assessora também em contratos internacionais voltados para as práticas cambiais, ou seja, para o envio e recebimento de dinheiro, e ela é associada ao Instituto Mercosul da Assim, e também empresária da empresa Mondiale aqui em Maringá. Então é um prazer falar com você novamente, Tânia. Fica à vontade, faça suas primeiras considerações, fala para a gente aí sobre comércio internacional, como que está hoje no Brasil e suas dicas aí para as pessoas que querem entrar nessa área. Alex, primeiro, obrigada pelo convite. Nossa relação de longo tempo, então fico muito feliz em poder contribuir com o pessoal e falar um pouquinho aí do comércio exterior brasileiro. Nós somos estimuladores para as empresas começarem a atuar aí na importação e na exportação, visto que tem muita gente que pensa que só empresas grandes podem fazer tanto a importação quanto a exportação. E nós levamos a bandeira para desmistificar isso, né? Dizer que se você tiver vontade, a gente pega aí pela mão e ajuda nesse caminho. Com relação à pandemia, a gente está aí nesse cenário, né? Cada dia é uma novidade diferente, mas sempre com um olhar positivo e tentando aproveitar as oportunidades que o mercado traz. Ô, Tânia, e nessa pandemia você acha que as importações aqui no Brasil, a gente tem acompanhado, né, bastante os noticiários, aumentou, diminuiu? Como ficou o ritmo do teu trabalho? Então, a gente vem aí desde janeiro sentindo esse quadro de pandemia, porque os chineses saíram para o feriado chinês, que geralmente é fim de janeiro e dura uns 15 dias, e aí nesse meio tempo do feriado começou a pandemia em si, lá na China, e eles acabaram não retornando, né? Então, as fábricas continuaram paradas, os portos não estavam operando, os transportes rodoviários também não. Então, foi passado fevereiro, março, para daí eles voltarem aos poucos. E aí a gente acompanhou China, depois Europa, né? E Estados Unidos. Então, depois que chegou no Brasil. Então, a gente está acompanhando esse ciclo mundial, porque nós temos cargas de todos esses países, e aí foi acompanhando um pouquinho de tudo. E quando chegou no Brasil, que deu lockdown em si, as empresas ficaram paradas, acho que ninguém sabia ao certo como seria, né, pós-pandemia ou pós a primeira impressão da pandemia. Então, o pessoal deu uma suspendida, né, nas importações,
esperou para ver como seria o cenário, e então os 2 primeiros meses ficaram assim bem retraídos, porque também as fronteiras estavam fechadas, não tinha condições de fazer as exportações, porque as empresas produziram, por exemplo, uma carga, porém não tinha como enviar, porque não tinha nem transporte e nem fronteira aberta para fazer a liberação. Então, os 2 primeiros meses foram bem parados, assim, o pessoal administrando, vendo como seria, mas depois começou a melhorar o cenário, porque teve essa questão das pessoas em casa, começaram a consumir mais produtos para o conforto do lar, parte de informática também cresceu bastante, porque as pessoas têm que trabalhar, né? Então começaram a investir nisso, vendo o que estava faltando ali, minha cama não está tão boa assim, porque às vezes só chegava e já saía, então essas coisas, esses ramos de atividades, a gente viu que cresceu bastante, o movimento voltou, e aí alguns ramos, por exemplo, a parte de confecção ficou mais parada, né? Então, mas agora a gente está vendo um cenário assim mundial de falta de matéria-prima, porque o mundo voltou a comprar, a consumir e não tem assim matéria-prima disponível igual tinha antes. Fazia o pagamento antecipado e daí 10 dias já era o embarque. Hoje, muitos produtos têm prazo de 30 dias, 60 dias. Ontem eu falei com um exportador que é de maquinário da Itália, ele falou, dependendo do modelo da máquina, eu vou conseguir te entregar daqui 2 anos. Porque o mercado aqueceu de uma forma que eu acho que ninguém esperava. Então, a gente vê também a questão do mercado interno, falta de embalagem, exportadores que têm a produção da carga, mas está faltando a parte de embalagem para conseguir enviar. Então, um dos pontos assim que a gente vê que o mercado está aquecido é questão de importação de maquinário, né, para renovar a parte fabril, que está tendo bastante, e também essa parte de embalagem, porque aí se tem a movimentação, né, sinal que eles estão vendendo bastante. E aí a gente está sentindo essa falta de matéria-prima e tentando contornar, achar alternativas, mudar às vezes de foco, importava só da China, vamos tentar outro país, Índia, Taiwan, até a própria Europa, para ver se encontra uma alternativa mais rápida, né, para não deixar os fabricantes sem produtos e ficar desabastecido. Ô, Tânia, então é o que a gente já esperava, né? Quem trabalha com comércio exterior já faz essas projeções, né? Se você tem uma grande pandemia, logo depois ou durante você vai ter problemas aí com insumo, principalmente para importação. Né, você acaba precisando desses produtos, o produto chega atrasado, esse produto começa a faltar aqui no mercado interno e, obviamente, os preços vão lá em cima também, né? Ô, Tânia, a gente estuda bastante, né? Quem faz administração, o pessoal da área de gestão, sempre tem ali uma ou outra disciplina que vai falar sobre o comércio exterior para a gente entender um pouco a economia mundial. E o que você me diz assim sobre benefícios? Tiveram benefícios nesse meio tempo de pandemia? Você percebeu assim que o Brasil ele se comportou de uma forma a beneficiar quem está importando nesse momento da crise? Alguns tipos de produto? O que você percebeu no mercado interno? Os produtos médico-hospitalares, né, tiveram vários ex-tarifários, né, que é a redução do imposto de importação. Então, foram vários. Então, máscaras, luvas, maquinários para fabricar máscara, para embalar. Então, essa parte que era pro Covid mesmo,
teve essa redução, e também as exportações desses produtos foram proibidas. Se o fabricante, por exemplo, o fabricante nacional de máscara quisesse fazer uma exportação para qualquer país, ele não conseguiria, porque o governo protegeu para que os insumos, esses produtos ficassem aqui no país para atender a população brasileira. Mas com relação a produtos em geral, assim, a gente não sentiu nenhum tipo de benefício para a importação. Na verdade, o que a gente viu, assim, foi na parte logística, uma dificuldade para embarque, porque como cessaram, assim, alguns embarques no começo, então a parte de embarque marítimo deu uma parada por um tempinho, e aí, como o pessoal estava precisando bastante desses produtos hospitalares, máscara, luva, aqueles jalecos, né, para proteção, enfim. E aí começaram a embarcar bastante aéreo. Então, o frete que era $6,50 por quilo, mais ou menos, foi para $20 por quilo. Subiu demais, mas mesmo assim, devido à necessidade, algumas empresas fizeram essas importações aéreas, e aí depois, algumas rotas de navios, eles tiraram de circulação, então diminuíram por conta da demanda também, porque imagina, um navio é gigantesco, cabe muitos containers, e aí com a demanda um pouco mais lenta, eles tiraram essas rotas. E aí, quando começou a aquecer novamente o mercado, a gente sentiu essa dificuldade em embarque. Então, tem que organizar certinho para que não tenha nenhum problema entre a chegada das cargas e aí corra risco de ficar sem o material para a produção. Também sentimos, Alex, a questão de aumento de frete marítimo, desculpa, porque em junho, julho, a gente estava pagando cerca de 600, 650 dólares um container de 40 pés. Hoje, em torno de 4.000. Então, foi um aumento gigantesco, assim. E aí, muitos empresários não estavam esperando isso, né? E aí tem que reformular toda a parte de precificação, e alguns escolhem, né, absorver esses custos até para não repassar. Então, vai da estratégia de cada empresa. O que a gente faz é orientar, vamos fazer com antecedência para que você não corra risco de ficar sem material. A gente dá assessoria também na parte de ex-tarifário para maquinário e produtos de telecomunicação, que são possíveis esse pleito, porque, por exemplo, o maquinário, geralmente, o imposto de importação é 14%. Se faz o pleito, geralmente demora de 90 a 120 dias para o deferimento, mas são 14% de uma máquina que, no último caso que a gente teve, foi de 220 mil a economia. É muito significativo. Então, se você tiver essa organização, pretendo fazer a importação de um maquinário, faz com antecedência, verifica se tem essa possibilidade do pleito, se ele não tem um similar nacional, né, que é uma das exigências para que isso ocorra, para que consiga essa economia, né? Tânia, é tudo programado, né? É que na realidade no comércio exterior é assim, tudo que é urgente vai ficar caro, e tudo que é muito bem programado vai ficar aí dentro do orçamento, com certeza. Se é urgente no comércio exterior é porque é caro. Eu sempre falava isso e ainda penso até hoje. Tânia, vocês são referências aqui em Maringá e região quando se fala de importação e exportação. Então é interessante te ouvir, porque só agora, em poucos minutos te ouvindo, eu ministro aula, né? Ou seja, mais na teoria, você mais na prática hoje. E como que você
analisa também a questão da nossa logística, do fluxo aqui no Brasil, nessa pandemia. Porque nós temos um perfil de desembaraço de mercadoria um pouco lenta aqui no Brasil. Isso já é histórico, né? Então, enquanto mundialmente você tem um patamar aí de 1 a 3 dias para o desembaraço da mercadoria, aqui no Brasil nós temos de 7 a 10 dias. Então demora um pouquinho até a mercadoria ser desembaraçada. E para quem não entende, a mercadoria ser desembaraçada é o momento que você entra com a documentação junto à aduana, faz todos os trâmites necessários legais e tem o desembaraço da mercadoria, a mercadoria é liberada para ir para a empresa. Esse processo, Tânia, nesse momento de pandemia e para o ano que vem, o que vocês estão prevendo, o que você tem analisado? Alex, assim, o que a gente sentiu foi que os portos e aeroportos brasileiros não pararam, então isso já é uma grande coisa, né? Nesse momento de pandemia, mesmo eles não funcionando, assim, muitas vezes presencialmente, tem uma demora, às vezes, em algum tipo de informação, mas não pararam. Então, a gente já vê como uma notícia positiva, porque mesmo diminuindo no início o volume, mas eles continuando a operar já significa muito para nós, né? Porque sem essa operação, aí não dá para fazer nada. E também a Receita Brasileira, nesses produtos que eram destinados a essa parte hospitalar, eles liberaram a liberação antecipada. Então, também ajudou bastante, mas nesses produtos específicos, tá? Não em cargas gerais. Mas isso foi visto com bons olhos pelo pessoal do comércio exterior, porque sentiu aí uma ajuda nesse sentido, até para abastecer o mercado, né? E não deixar faltar aí os produtos para que para cuidar da população mesmo, né? Então a gente viu bastante a questão de importação também de respiradores, porque o sistema de saúde não estava preparado para tudo isso. Então, com essa liberação antecipada, ajudou bastante. Mas assim, no geral, realmente tem essa problema, né? Demora, muitas exigências, porque até para o pessoal saber, primeiro é registrado a declaração de importação, né? Onde tem a parametrização. A parametrização tem as possibilidades dos canais. O verde é quando libera sem nenhum tipo de vistoria. O amarelo, o fiscal vai fazer análise documental, então ele vai ver o que está escrito lá na declaração de importação, a classificação fiscal e comparar com a documentação para ver se está tudo correto. O vermelho, ele vai fazer isso tendo o plus da parte da vistoria física. Então, vai um técnico lá no porto, faz a vistoria física e aí ele vai comparar para ver se está tudo ok. Uma coisa que a Receita fez também, que foi bacana, foi a descentralização da operação. Então, antes, chegava uma carga em Paranaguá, o fiscal de Paranaguá que fazia essa análise. Hoje, se o Paranaguá está com bastante acúmulo de serviço, ele vai mandar para outro região que esteja com menos trabalho, manda para Foz, manda para Santa Catarina, então isso ajuda também na velocidade da liberação. Foi uma coisa positiva também que aconteceu. Legal. Ô, Tânia, nós já estamos quase no final da entrevista, passa rápido, é realmente uma, é realmente uma entrevista de 30 minutos, e eu não posso deixar de abordar alguns assuntos que é muito interessante para os alunos também, que é o seguinte, é o perfil do profissional. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho o que a tua empresa faz, para que as pessoas conheçam, né, a Mondiale, que é a empresa que auxilia e todo nesse processo de importação, exportação, despacho, estudo. Eu acho interessante que quem estuda a questão do comércio exterior é um ramo muito amplo, pode se especializar na classificação, especializar em ex-tarifário, na classificação das mercadorias, então são ramos muito específicos. Então, fala aí um pouquinho como que
trabalha no comércio internacional, e o que vocês esperam de um profissional, por exemplo, para trabalhar com vocês ou com qualquer empresa que atue na área do despachante aduaneiro? Um profissional que, para trabalhar no comércio exterior, ele tem que gostar de dinamismo, porque apesar da sequência dos fatos serem praticamente iguais, cada dia é uma nova emoção, né, Alex? Você sabe muito bem disso. Às vezes a gente tem uns mini infartos assim, mas tudo é resolvido. Mas o profissional de comércio exterior tem que gostar de leitura de legislação, porque é essencial, né? Porque a gente acompanha aí isso todo dia, muda sempre, então tem que estar sempre atualizado. Falar inglês, né? Porque precisa dessa comunicação com outros países. Então, mesmo chinês, que lá é o mandarim, eles falam inglês, se comunicam em inglês. Mesmo alguns países latinos, tipo Espanha, assim, que tem essa parte do espanhol, mas também é possível se comunicar em inglês. Então, é essencial para que as coisas possam acontecer de forma mais rápida. E aí, esse esforço, né, para atender o cliente, a gente pede muito, né, porque o cliente, ele gosta de ser muito bem atendido, de ser atendido com rapidez. Então, esse cuidado que pessoal mesmo, né, de se dedicar para fazer as coisas acontecer. Aqui no escritório a gente tem muito forte fazer mais do que o cliente espera. Então, o cliente vai, por exemplo, quero importar uma máquina. Às vezes ele não sabe dessa possibilidade do ex-tarifário. Então, a gente faz os questionamentos, entende qual é a necessidade, para conseguir ajudá-lo, porque nós temos esse conhecimento e aí repassamos essas oportunidades de diminuição de custo, de alternativas, para que ele sempre esteja sendo atendido da melhor forma possível. Ontem mesmo a gente estava falando com o pessoal lá de Minas Gerais, né, que a gente faz as exportações, e aí apresentou um site que eles podem fazer a busca de alguns exportadores. Eles não tinham esse conhecimento, então para eles é uma nova ferramenta que eles podem utilizar, encontrar compradores para que aumentem as exportações. Isso é bom para a empresa deles, né? Porque ela vai aumentar o volume de venda, bom para nós que vamos fazer o desembaraço dessas cargas e bom para o país em si que vai ter mais a entrada de moeda estrangeira, né? Então, é uma ajuda, é um esforço, uma informação que a gente passa que não custa nada e também ajuda toda essa cadeia, né? Ajuda a cadeia logística e o país no todo. Então, para trabalhar aqui a gente sempre pede esse esforço, esse cuidado, e aí movimentação, né, da balança comercial, sempre no intuito de buscar novos caminhos, novos mercados para sempre fomentar o comércio exterior. É tentar desmistificar mesmo, como eu falei no início, para que mesmo uma empresa pequena possa começar, mesmo que seja com pouca coisa, e aí agregando produtos, novidades, e aí aumentar a gama e melhorar a sua imagem no mercado internacional e no nacional também, né? Porque influenciar, eu exporto para os Estados Unidos, exporto para a Europa. Isso daí já, o mercado interno mesmo já vê com bons olhos, porque ele vê, nossa, os europeus consomem esse produto, então, sinal de referência, né? De qualidade. Ô, Tânia, e é interessante que nessa área que você está falando, né, você vai falando assim, é claro, tem um carinho especial pelo comércio exterior sempre, inclusive sou o coordenador do curso de comércio exterior da Tecnólogo Comércio Exterior do UniFCV,
e gosto demais dessa área. Então, fica a dica aí para o pessoal, tem algumas coisas que alguns departamentos ou algumas ações que você pode fazer no comércio exterior, né? Então você pode atuar como auxiliar, é aquela pessoa que começa, né, Tânia, vai me corrigindo aí, que é aquela pessoa que começa no comércio exterior, ela vai ajudar ali na documentação, ela vai aprender o que é uma NCM, uma classificação fiscal da mercadoria, vai aprender todo o processo, ainda a maioria das vezes o auxiliar faz pouco contato com o cliente, porque ele precisa ter um pouco mais de segurança, aí ele vai para uma documentação, vai estudar bastante, é um período em que ele está estudando, um auxiliar, ele está estudando para ser, talvez, um despachante ou um analista. Depois ele pode ser um assistente, que já é uma pessoa que já entende um pouquinho mais da legislação, tem um contato já com o cliente, já faz uma programação logística, e depois nós temos o despachante aduaneiro, que, no caso, é a pessoa que atua quase como um advogado junto à Receita Federal. Então é ele que vai levar a documentação, é ele que responde pela empresa, inclusive por procuração. Então perceba que dentro do comércio exterior vocês têm várias fases que vocês podem seguir, né? E a empresa da Tânia é uma empresa que eu já conheço, a Mondiale, ela já faz conhecem todos esses processos, tem despachantes ali qualificados para dar todo o apoio. Tânia, no final da entrevista, eu gostaria que você colocasse os contatos ali no chat, do ladinho, para que depois o pessoal que vai editar coloque ali o número do teu telefone, o e-mail, o contato, para que as pessoas que tiverem dúvida, quiserem falar com você ou fazer uma entrevista também, alguma coisa, tenham o seu contato. Tânia, a gente tem ainda mais alguns minutinhos, mais uns 4 minutos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, você começou falando e depois a gente entrou em outro assunto, mas eu acho que é interessante retomar, quem pode importar e quem pode exportar, porque você disse assim, a maioria das pessoas acham que só empresas grandes e tudo mais, e não é bem assim, né, às vezes para ser grande tem que começar, às vezes, aprendendo ali com as coisas simples. Então, qual é a sua dica? Se eu quero começar a importar, qual é o caminho? Qual é o tipo de serviço que você pode nos auxiliar também? Hoje, até a pessoa a empresa que é MEI, né, ela pode fazer importação. É claro que tem que ser feito tudo dentro da legislação, mas tem essa possibilidade. Então, quem quer importar ou exportar tem que ter a vontade, né, Alex, antes de mais nada. Porque depois os caminhos, nós sempre ajudamos. A análise aqui é feita, um cliente entra em contato conosco, nós vamos verificar qual que é o passo que você está. Você já tem a empresa que você gostaria de comprar ou não? Eu preciso que faça uma busca desse fornecedor. Eu sei o produto que eu quero importar, mas não sei como encontrar. Então, geralmente a gente faz uma análise do perfil aqui do cliente e identifica quais são as necessidades. Desde da concepção, né, desde a busca de fornecedores, passando pelo levantamento das despesas, até para ele conseguir verificar se a importação é o caminho mais viável. Nós somos bem transparentes aqui, Alex, no sentido de colocar tudo na ponta do lápis. Geralmente consideramos o pior cenário, porque se der um canal vermelho, ele vai ter que pagar um pouquinho de armazenagem. Então, a gente considera um cenário negativo para o cliente estar preparado, né? Sempre trabalhando para o positivo, né? Para liberar o quanto antes. Mas se ele tiver alguma necessidade que demore um pouquinho mais na liberação, ele já tenha isso calculado. E aí ele vai analisar esses custos e aí decidir, é viável a importação? Aí, ele batendo o martelo, dependendo do produto, a gente auxilia no pedido das amostras, né, para ver a qualidade, se realmente é da forma que ele precisa. Aí pede a amostra, depois que for aprovada, faz a parte da importação em si, né? Então, para importar ou exportar, eu acho que tem que ter a vontade, a curiosidade, vontade de atuar aí nesse mercado que tem muitas possibilidades. Então,
É um mercado assim que a gente vê crescendo cada dia mais, porque o mundo cada dia está mais globalizado, né? Então, se você tem possibilidade de comprar um produto que seja direto do fabricante, você consegue diminuir aí os intermediários. Então, para que você vai comprar de um distribuidor se você pode adquiri-lo direto da fonte e aí melhorar os seus custos? Aí a gente fala, é, nesse ponto, você pode ou repassar um preço melhor para o seu cliente ou aumentar os seus lucros. Aí vai ser a estratégia de cada empresa também, né? Mas essa possibilidade é muito bacana, porque nós vamos pegar na mãozinha lá do cliente e falar, ó, se você seguir por esse caminho, vai dar aqui. Se você seguir por esse caminho, vai dar aqui. Nós mostramos todos os cenários, mas a tomada de decisão é de cada empresa, né? Então, só tem essa parte de orientação e esclarecimento para que dê tudo certo, mesmo caindo aí para vistoria, como a gente tinha falado anteriormente. Ô, Tânia, e a última pergunta já passou do tempo, mas eu não posso deixar de perguntar isso, porque quem gosta dessa área ou quem quer entrar sempre vai fazer esse tipo de pergunta. E como que foi a variação do dólar esse ano? Porque veio a pandemia e, querendo ou não, você tem aí aumento e diminuição das importações relacionadas ao dólar, tudo está relacionado ao dólar. E a gente tem acompanhado, por exemplo, nessa última semana, que o dólar chegou a quase R$ 6, né? A gente chegou aí a 5,79 e tivemos aí uma intervenção do Banco Central para que não subisse mais ainda. E como que nesse período, nesse ano, e quais são as projeções para os próximos meses, o que você tem observado do dólar, de uma forma bem rapidinha? Alex, realmente tem essas variações, é uma coisa que a gente não consegue, assim, prever exatamente, porque, por exemplo, agora está tendo a parte da eleição dos Estados Unidos. Então, o cenário mundial depende um pouco dessas informações, quem vai ser eleito e tudo mais. Aí acontece alguma coisa em outro país, influencia. Então, com essa globalização, tem essas variações. O que a gente geralmente instrui é que você faça esses cálculos, mas tenha isso em mente. O que dá para prever é os custos, são os impostos, mas o dólar sempre tem essa variação. Então, você tem que deixar uma margem e trabalhar dentro dessa margem para ver realmente a viabilidade, porque a gente não tem, assim, tem os estudos, tem o que o mercado diz, mas uma certeza absoluta do que vai acontecer não temos. Então, tem que estar preparado para essas variações, né? E seguir em frente. Tem que ter coragem, né, para trabalhar com isso, porque realmente é uma coisa que não dá para saber exatamente. Apesar dos estudos, apesar dos economistas falarem que a projeção é para 5,80, aí já falaram que passaria dos 6. Então, a gente também, às vezes, não sabe se o governo brasileiro vai intervir para segurar a cotação ou não. Então, tem que estar preparado aí para essas variações e seguir em frente, porque querendo ou não, a maioria dos produtos é importado, né, Alex? Então, o que a gente fala, se você está usando um produto, ou ele é todo da China, ou ele é parcialmente, ou ele é feito numa máquina importada. Então, e a gente, às vezes, no dia a dia não tem essa percepção, né? Porque é tudo muito corrido, mas nós que somos do comércio exterior sempre pega um produto e vai olhar de onde que ele é, porque tem essa curiosidade, já está dentro do peito esse tipo de observação, né?
Exatamente, Tânia. Pessoal, eu quero agradecer a vocês que estavam assistindo e que estão assistindo com a gente. E essa entrevista vai ficar aproximadamente uns 10, 15 dias na nossa plataforma. Quero agradecer a Tânia, de coração, sempre disposta a falar comigo. Ela vai, só para vocês entenderem, ela vai até nas minhas aulas. Às vezes eu chamo, falo, Tânia, vem para cá, vamos conversar, vamos bater um papo com esses alunos aqui para eles entenderem na prática. Como a gente trabalhou quase 8 anos juntos, se eu não me engano, quase 8 anos juntos, então a gente tem aí uma certa amizade que permaneceu mesmo depois eu indo para a área aí da licenciatura, da graduação e acadêmica. Então, muito obrigado, Tânia. Tá deixando aí os contatos dela para vocês também. Daí, depois, se vocês quiserem mandar uma mensagem para ela, questionando alguma coisa, vocês podem questionar, que eu tenho certeza que ela vai auxiliar vocês. Se você quiser também começar a fazer importação, exportação, fazer uma previsão de despesa, eles também podem auxiliar vocês. Então, tá ali os contatos, né? E depois o pessoal provavelmente nos auxilia também para que isso fique na página lá, tá bom? Mas é a Mondiale. Tânia, suas últimas palavras, muito obrigado. Assim que você terminar, a gente encerra a entrevista. Gostaria de agradecer aí a oportunidade. É muito bom falar no que a gente ama, né, Alex? Porque se deixasse, a gente ficaria aqui umas 3 horas falando sem parar das novidades, da legislação, de produtos que estão sendo incorporados aí no mercado. Então, é um prazer sempre falar com você, falar aí com seus alunos queridos. Quando a gente tem os cursos lá na FCV, sempre é muito bom. Então, agradecer de coração e sempre estamos à disposição aí, até para tirar dúvidas, às vezes a pessoa tem uma ideia e quer validar se é realmente interessante, a gente pode ajudá-los nesse sentido, tá bom? Agradeço de coração, de verdade. Certinho, Tânia, um grande abraço, sucesso para ti. Beijo, Alex, até mais.